Graça e paz. Eu sim estou muito honrada e emocionada, né? Eu nasci aqui. Eu nasci Celso Garcia, no hospital ali, mas cresci até os 11 anos em Itaquera. Meu pai foi pastor ali na Igreja Batista do Jardim Helena, então nós fomos para Valinhos e hoje eu moro com meu marido, minha filha, em Amparo, no interior de São Paulo. Hoje a gente fala Porta, né? Então eu tento manter um pouquinho o sotaque paulistano, mas se você pegar um Porta, quando eu estou distraída eu falo Porta, amor, né? Mas aí você releva, amém? Eu fico tentando, Porta, eu sou paulistana, Porta, amor, mas quando eu estou relaxada eu peco. É uma honra muito grande, eu amo muito Bispo Milton, pastora Conceição, sempre tive eles com muito amor, porque eu realmente era muito parecida com ela, especialmente quando eu era pequenininha. E quando eles me chamaram para ser a daminha, eu estava enfrentando bem uma parte de bullying na escola. Aquela coisa que hoje a gente chama de bullying, naquele tempo, né, a gente resolvia de maneira bem mais fácil. E ela me chamou de daminha. Então, eu estava com uma doença na pele, vou tentar não me mexer para não dar microfonia. Eu estava com uma doença na pele, umas manchas, e na escola meu apelido virou onça pintada. E o remédio para aquilo ali era muito mal cheiroso, então era onça pintada e mal cheirosa. E ela me chamou para daminha, foi um resgate muito grande aquilo. Não sei o que ela viu, né, o que eles viram, mas foi sim um processo de cura, e é assim que Deus faz. Cada relacionamento para nós é um portal, cada relacionamento. Deus é um Deus relacional. Hoje você é porta para alguém, amanhã você vai atravessar também, porque alguém vai puxar a tua mão, e é assim até o arrebatamento. Amém? Queria te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 4. O Concílio de Trento está saindo, vou ficar bem mais tranquila. Posso parar de tremer. 1 Coríntios 4. Segunda aos Coríntios, meninas, perdão. Nós leremos do 7 em diante. Em reverência à palavra de Deus, eu peço só que você fique em silêncio, mas pode ficar sentada. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: cri, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apacentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações da graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando,
O nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável e de valor eterno. Aleluia! Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Quero ler ainda Tiago 1. Versículos 2 a 4. Tiago 1, versículos de 2 a 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Diga, aperfeiçoado. E completo. Em nome de Jesus. Para que não falte virtude alguma. E vou ler mais um ainda, Isaías 48, 10. Isaías 48, 10, que diz assim: Eu, o Senhor, eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Há um propósito na dor. E um dos propósitos, certamente, é arrancar as nossas máscaras. Eu enterrei uma filha. E eu não posso dizer se essa é a pior experiência que uma pessoa pode passar. Mas falando com mulheres, eu acho que é a pior experiência que uma mulher pode passar, que uma mãe pode passar, porque a gente não está programado para isso. Primeiro, já não estamos programados para a morte, que se dirá para a morte de um filho. E a cena que ficou muito gravada no meu coração foi de enterrar aquela menina e aquele caixãozinho branco, jogar terra em cima. Demorou para eu me recuperar dessa dor. Passado um tempo, eu comecei a perceber sentimentos, sensações, raiva, ira. Ainda que no momento não, porque devido ao meu temperamento, eu sou colérica, 68% colérica. Eita, é muito colérica, né? Só o Espírito Santo. Estou casada há 20 anos, ele está bem inteiro. É por isso que Deus deu já um 2 por 2, assim, para eu ficar bem na minha, né? Porque a colérica, bem Dona Wanda, né? Então, esse meu temperamento colérico, quando acontece alguma coisa muito ruim, o meu temperamento me leva a um estado de total racionalidade, o que eu acho maravilhoso. Então, nós fazemos parte de uma denominação, toda terça era reunião de pastores, e foi o dia do sepultamento da minha filha, uma terça. Então, ao invés da reunião, todos aqueles 400 pastores foram para o velório, e nós fizemos um culto, né? Chegou na hora do culto, meu pai é pastor, minha mãe era pastora, minha mãe já está com o Senhor, morreu há quase 3 anos. Meu sogro pastor e mais aqueles mais 400 pastores, nossos líderes, ninguém queria fazer o culto, ninguém conseguia, porque eles estavam muito abatidos, olhando para aquela menina no caixão. Então eu falei, eu vou fazer o culto.
e ministrei o culto, né? Falei, o Senhor deu, o Senhor tomou, cantamos, fiz uma adoração, 10 minutos cantamos. Quão grande é o meu Deus, cantamos, cantei essa música até não aguentar mais. Só que passado o período, né? Passado aquele momento, então o racional sai e vem o emocional, e eu comecei a sentir o rasgo, sentir a dor, comecei a ficar com raiva, e raiva de Deus, não de mais ninguém. Algumas pessoas sentem raiva e projetam essa raiva para outras pessoas, mas a nossa raiva sempre é de Deus. O ódio que Caim sentiu e descontou no coitadinho do Abel não tinha nada a ver com Abel, o ódio era de Deus. Quem não aceitou a adoração foi Deus, Abel não fez nada. Abel escolheu um animal e Abel simplesmente fez aquilo porque ele aprendeu, ou porque viu, ou porque ouviu a história, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele já aprendeu um princípio espiritual no erro dos pais. E quando Deus pede uma oferta, como que ele vai pegar algo de uma terra que foi amaldiçoada para entregar a Deus? Por mais que fosse mais bonito, por mais que fosse mais colorido e mais interessante colocar frutos, flores, folhas, folhagens, não era isso que Deus queria, porque aquilo estava maldito. E Abel, então, quando viu que Deus queria uma adoração, falou: o que eu posso oferecer? Eu vou fazer algo como ele fez. E assim é Jesus, só fez aquilo que viu o Pai fazer. A gente nunca vai errar quando a gente fizer aquilo que a gente vê ou viu o Pai fazer. Então, no ódio da rejeição, como assim? Eu tive muito mais trabalho, eu cuidei, eu cultivei, eu colhi, eu preparei, eu montei, eu ofereci, e o Senhor rejeita. Aí eu vou matar. Por que eu vou matar ele? Porque é a tua imagem e semelhança. Como eu não posso chegar aí e fazer isso com você, eu faço com quem eu posso tocar. Esse ódio, essa fúria, é a mesma fúria que Satanás tem contra mim e contra você. Como ele não pode tocar em Deus, como ele não pode feri-lo, porque ele é vencido, derrotado, exposto, desde a cruz do Calvário. Colossenses 2 diz que ele foi deposto, humilhado, está sem roupa, sem armadura, ele anda nu e de cabeça rachada. Foi exposto à vergonha eterna, pela eternidade. Então, como ele não pode tocar nele, ele toca na criação. Porque ele fere a santidade de Deus quando nos leva a pecar. Então, esse ódio transferido, essa dor transferida, eu nem tive motivo de transferir para ninguém, eu joguei direto para Deus. Eu tinha escutado a Damares naqueles dias, hoje a nossa ministra, e ela falou assim: olha, você tem que saber, olha, vocês têm que ouvir sobre esse testemunho. Uma criancinha nasceu com problema na tribo tal, a mãe foi e jogou no rio. A menininha recém-nascida, a mãe jogou no rio para morrer, porque nasceu com síndrome de Down, como é comum até hoje, infelizmente, né? No Brasil. E aí o rio devolveu a menina. A menina ficou 3 dias na beira do rio, estima-se. E uma missionária de quase 60 anos andando com seu filho ali, missionária numa tribo, passando perto daquele rio, viu uma coisa, achou que era um bicho, foi olhar. Viu uma bebezinha roxa, gelada, com metade da orelha comida de formiga. E aí ela pegou essa criança no colo para ver se estava viva ou não, e não tinha pulsação, e ela pôs no peito e apertou. Começou a chorar em cima daquele bebê, imaginou o que tinha acontecido. Aquela criança começou a recobrar a cor.
E ela disse que essa missionária orou assim: Pai, se tu és Deus, traz essa menina de volta. E disse que botou a menina no peito. 60 anos, cara, só Sara. E saiu leite. Ué, você conhece outra com 60? Lá para cima, né? A mulherada encara. E Deus proveu leite para essa mulher. A neném começou a sugar, e a mulher amamentou a menininha. Então eu escutei isso e em seguida minha filha morreu. Quando eu fiquei grávida da Gabriela, eu deixei meu emprego imediatamente. Porque na gestação da Anelisa eu não tive como fazer isso. Ou eu trabalhava, ou não ia ter o que fazer. Então, eu falei, na gestação da Gabriela, eu vou curtir cada etapa. Pedi as contas. Fiz aquele pré-natal de mãe fresca, sabe? Aquela que vai em todas as consultas, pega o telefone da médica, fica ligando, enche a paciência. Eu fiz tudo isso. Foi maravilhoso. Fiz enxoval, fiz o quarto. Meu Deus do céu. Então, eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não joguei a minha filha no rio. E o Senhor devolveu a vida da Indiazinha e a minha. Quando nós somos feridos, quando nós somos rasgados, a nossa essência vem toda para fora. E aí começou um processo de cura na minha vida, onde o Senhor começou a me mostrar raízes de iniquidade no meu coração. E eu não era pecadora, não. Eu era filha de pastor, esposa de pastor, eu era pastora. E que o Espírito Santo começou a falar foi isso. Esquece tudo que é título. Esquece tudo que você acha aí que pode ser maravilhoso. Eu vou te tratar. Eu vou te esmagar. Isaías 48 foi o texto rema, eu vou te provar nas mais altas temperaturas. Mas se você suportar, você vai sair do outro lado com uma nova autoridade, com uma nova unção, com uma nova história para um novo recomeço. O Senhor nos leva às altas temperaturas, porque assim como a nossa aliança, o nosso coração vai ficando duro. E o ouro duro não é maleável, ele é isso aqui. O nosso coração, assim como a aliança, fica duro pelo pecado, pelo orgulho. E então, quando o ourives leva o ouro ao forno, ao fogo, e ele começa a derreter, começam a subir metais, pedra, lixo. E é esse o processo que o Senhor usa com qualquer homem e mulher que se decide a viver uma vida por Ele. É esse o processo que nós vemos na história de todos os homens de Deus nas Sagradas Escrituras. Nenhum deles alcançou o seu destino profético sem antes terem sido moídos, estraçalhados, esmagados e expostos, para que todos tivessem bem claro que o poder que em nós opera vem dele, é tudo para Ele. Nós somos vaso de barro. Eu comecei a estudar muito sobre raiz de iniquidade nessa época. Já tinha participado de um seminário sobre raízes de iniquidade, mas possivelmente com aquele coração, né? Já sei sobre isso. Então eu peguei um material e comecei a estudar raízes de iniquidade. Senhor, o que o Senhor quis dizer que vai agora me esmagar para arrancar o que tem de mal dentro de mim? Sabe qual é a minha resposta? Pode esmagar, esmaga mesmo, tritura mesmo, arranca mesmo, limpa mesmo.
Eu quero ser livre, eu quero ser limpa, liberta, curada, porque nós temos que ser canal limpo e desobstruído da glória de Deus. Deixa quebrar, deixa lixar, deixa levar para o fogo. Vai doer? Vai. Vai doer? Vai. Vai ser gostoso? Não. É humilhante? É. Mas esse é o único caminho de acesso ao Senhor. Ele não resiste a um coração quebrantado e a um coração contrito. Eu e você estamos no meio desse processo. Talvez você não tenha passado por um rasgo desse, oro que não passe. Mas todas as situações adversas que vêm sobre nós, vêm para nos esmagar, vêm para nos rasgar, vêm para nos esbofetear, vêm para nos tratar, mas tem futuro, tem esperança, essa é a palavra do Senhor. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar um futuro e uma esperança. Se nós obedecermos à voz do Senhor e não endurecemos o nosso coração, é certo que Ele há de nos tratar e a seu tempo Ele mesmo há de nos levantar para a sua honra e para a sua glória. Algo que a gente vai aprendendo na caminhada com o Senhor é que Deus não usa pessoas inteiras, Deus só usa pessoas quebradas. Quando chega alguém lá na nossa igreja desesperada, você não sabe da minha história, e começa a contar aquela coisa horrorosa. Eu falo, minha amada, onde abundou o pecado, há de superabundar a graça de Deus. Onde muito amor foi derramado, onde muito perdão foi concedido, certamente você há de ser fruto maravilhoso na mão do Senhor. Certamente você vai prosperar 100 por 1, certamente o seu testemunho vai impactar multidões, porque o Senhor tirou você dessa situação que você tem contado e tem te limpado, tem te restaurado, tem te forjado. Você ainda não chegou onde Ele queria, mas já não é mais a mesma. Eu falo isso sempre para o diabo. Quando ele aponta um erro, quando ele aponta algo que eu fiz, que eu falei, ou que eu deixei de fazer, eu falo, é verdade. Martinho Lutero, acabamos de celebrar a Reforma Protestante, né? Martinho Lutero falou, o diabo é o diabo de Deus. É mesmo. Porque toda vez que ele nos acusa para que a gente fique de cabeça baixa, mas se você conhece a palavra e sabe que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então ele é o diabo de Deus. Você fez isso, você falou isso, fiz. Um minutinho, por favor, Pai. Pelo sangue do Cordeiro eu ouso entrar na Tua presença, eu confesso isso. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pai, nesta hora eu clamo. Fui perdoada. Já não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no período desse processo de cura, o Senhor me deu uma palavra muito maravilhosa, que eu gosto de compartilhar. Eu estava numa madrugada chorando muito, porque parecia assim, sabe? Várias coisas aconteceram juntas. Nós fomos pastorear uma igreja, estamos lá há 9 anos hoje. Uma igreja que ficou sem pastor, porque o pastor faleceu. Quase que no púlpito, ele passou mal no púlpito, foi para o hospital e morreu no hospital. Então nós já pegamos uma igreja em luto, né? Uma igreja doente. E fomos bem empolgados. E eu fui grávida para essa igreja.
Nasceu a Gabriela, foi uma alegria, uma festa, a igreja começou a ser curada, começamos a desenvolver o trabalho, muito bem, aí a Gabriela morre. Um monte de gente começou a ir embora. Eu acho que nós perdemos naquele período pelo menos umas 40 pessoas. Com medo. Ai, tem uma maldição nesse lugar. Se ficar aqui vai morrer todo mundo. Então nós estávamos tentando atravessar aquele período, não deixamos o ministério, não faltamos um dia. Mas aí a gente tinha que lidar com os urubus, né? Então cada hora era uma coisa, eu falava, Senhor, e aí? Estava feio o negócio ali comigo, hein? Se o Senhor falou que eu estou passando tudo isso para me limpar, deve estar sujo. Eita faxina. Eu não aguento, eu estou quebrada. Estourada. Nesse período, quando a Gabriela morreu, que minha mãe foi comunicada por sua médica que estava com câncer também. A Gabriela morreu de câncer. Então eu falei, a gente deve estar com pecado, só pode ser. Eu não sou da teologia da prosperidade, mas começou tanta coisa ruim, eu falei, a gente deve estar realmente fazendo alguma coisa errada. E numa madrugada eu estava orando e falando com o Senhor, o Espírito Santo falou assim, pega uma chave. Eu queria que você pegasse uma chave, se você tem uma chave. Mulher é fogo, não consegue nem pegar a chave quieta. Não tem que falar para pegar a chave, amada. Já desce para pegar a bolsa falando. Mulher é tudo igual, meu Deus. Amém, agora vamos ficar quietinha. Pegou a sua chave? Olha para a sua chave, a não ser que seja dessas mais modernas, esses carros. Bom, essas também passaram por processo. Pega a sua chave. E o Espírito Santo falou assim, olha para essa chave. Cada parte quebrada nessa chave, cada parte amassada, cada parte lixada, foi proposital. Para que essa chave, ao encontrar-se com a sua fechadura, com a porta, pudesse girar e abrir. Você é uma chave. O Espírito Santo falou assim para mim, Cristiane, você é essa chave que você está olhando. Cada parte quebrada, fui eu que quebrei. Cada parte lixada, sou eu que estou lixando. Cada vez que essa chave foi pressionada para ficar nesse formato, sou eu pressionando, sou eu levando as altas temperaturas, porque você está sendo preparada para chegar ao seu destino profético, e quando você chegar diante da porta do teu destino profético, você estará habilitada para entrar, vai chegar, vai encaixar, vai virar, a porta vai abrir e você vai passar. Você é a chave. As situações adversas vêm para arrancar as nossas máscaras. Máscara de religiosidade, máscara de pretensa santidade, máscara de segurança. E no fundo disso tem incredulidade, falta de fé, fé superficial, fé mecânica. Se o Senhor tem permitido adversidades, é para nos lixar, é para nos podar, é para nos preparar, é para nos provar, é também para nos encher, é também para nos forjar, é também para te promover ao teu destino profético. Oh! Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu amo essa história.
Quando esses meninos são lançados ali na fornalha. Porque todos nós fomos avisados, né? A gente acha que não acredita que vai passar na fornalha. Fala, será que a palavra é tão explícita? Isaías 43, 2 diz, quando passares. Eu sou linguista, então eu gosto de ler a Bíblia analisando o que cada palavra quer dizer. Quando fala quando, eita, antes fosse condicional se passar. Quando é uma questão de tempo, vai passar. Talvez não uma vez só. 43, 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Como na sarça ardente, a sarça ardia, mas não queimava. O fogo de Deus não vai te destruir. O fogo de Deus não é para destruição, é para preparo, é para forja, é para aumentar o unção. Aumenta o fogo. Quando eles estão jogados ali, eles foram jogados amarrados, com as mãos amarradas, os pés amarrados, a boca amordaçada. E daqui a pouco Nabucodonosor olha e eles estão andando. Não só os três, eles estavam todos amarrados, mas no meio do fogo eles estão andando, soltos, e tem um quarto homem andando com ele. O Senhor Jesus não nos deixa sozinho no meio da prova. Quando o fogo aumenta, vem o quarto homem e anda conosco, caminha conosco. O fogo queima o que prende as suas mãos, o fogo vai queimar o que prende os seus pés, vai queimar a mordaça, e você vai ficar livre. O fogo nos habilita. Diga isso, o fogo me habilita. O fogo só vai queimar aquilo que está calando a tua voz profética. O fogo só vai queimar aquilo que está prendendo as suas mãos. O fogo só vai queimar aquilo que está prendendo os seus pés. Quando passamos por esse processo de purificação, somos libertos e habilitados e caminhamos com Jesus. Oh, Senhor, as maiores teofanias acontecem no meio do fogo. As maiores aparições de Jesus, de anjos, acontecem no meio do deserto. A gente quer ter vitória, mas não quer passar pela prova. É no meio do deserto que apareceu aquela escada com anjos descendo e subindo. É no meio do deserto que aparecem as visões, as revelações, os milagres. É no meio da prova, quando Geazi ficou desesperado porque viu o número dos soldados do inimigo, e o profeta falou: Pai, abre os olhos dele para que veja quão maior é o tamanho dos exércitos celestiais liberados e destacados em nosso favor. Você não guerreia sozinha, você não guerreia sozinha, você não guerreia sozinha. O céu age em nosso favor. O fogo abre a nossa visão, o fogo nos purifica, o fogo nos limpa, o fogo nos habilita. É a uva esmagada que libera o azeite, o suco. Eu escutei uma pastora que eu gosto muito, esqueci o nome dela. Ela é americana. Chris, não sei o que, esqueci. Mas é Chris. Não vou lembrar. E ela fala isso. E o dia que eu escutei foi um rema tão grande no meu coração. Ela escreveu um livro agora. E ela fala assim: é a uva esmagada que produz o suco. É a azeitona prensada.
Quem quer ficar muito inteiro, vai até ficar bonito, mas não vai jamais poder liberar da plenitude daquilo que o Senhor tem. Somos vasos de barro e o tesouro dentro em nós, aquilo que está em nós, essa essência, vem dele. E é quando esse vaso é quebrado que o aroma sobe, é aroma que abençoa, e é aroma que atrai, é aroma que restaura, é aroma que glorifica o nome do Pai. Diga, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Só que às vezes a gente canta isso num culto, num congresso, né? Quebra minha vida, chora, baba. Mas na primeira martelada, Satanás, eu te resisto. Diabo está de levante. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Ele fala, você pede tanto que quer chegar a um outro nível. Você fala tanto que quer ir mais profundo. Você fala tanto que quer provar das novidades do Senhor. Quebra a minha vida. Mas na primeira martelada, ficou com raiva de Deus. Minha irmã, eu queria te dizer hoje que o diabo não tem autoridade na nossa vida para chegar e matar um filho. O diabo não tem autoridade para entrar dentro da sua casa e matar alguém, porque se assim fosse, ninguém estaria vivo. Nada acontece na nossa vida sem expressa autorização do céu. Se não é Deus quem manda, é Ele quem autoriza, porque até o diabo pede permissão para Deus. Ele não tem autoridade para fazer o que bem entender. Mais do que falar amém, você devia falar graças a Deus. Porque Ele odeia o homem. Em Jó 1, Deus está lá no céu, no seu trono. E a palavra diz que o diabo, de passear a terra, se apresenta na presença de Deus. E então Deus fala, viu meu servo Jó?
correto e íntegro em tudo que faz. Então o diabo diz também, tu o proteges com uma redoma sobre ele. Tira a redoma, deixa eu tocar, e você vai ver Deus se ele não blasfema no teu rosto. E Deus fala, pode tocar. Ele recebe autorização. Lucas 22, Jesus chama Pedro e fala, Pedro, o diabo pediu os discípulos para peneirar. E eu orei por você. Algumas coisas a gente pode pensar nisso daqui. Abre lá em Lucas 22. É grande demais para eu não ler. Lá no finzinho, 31. Lucas 22, do 31 em diante. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização. Eu estou lendo na King James atualizada. Satanás já recebeu autorização. Diga, o diabo precisa de autorização. Reino espiritual opera na legalidade. Pode repetir. Sempre que você repete algo que você ouviu, você retém 75% dessa informação. Então, às vezes eu vejo aqueles memes idiotas, né, nas redes sociais. Quando seu pastor vai pedir para repetir, mostra a língua. Eu falo, é um gadareno mesmo, né? É um gadareno. É um filho de Jezabel. Porque todas as vezes que você repete, primeiro você está sendo obediente à voz de comando. Segundo, porque através da neurociência a gente aprende que essa repetição conduzida vai linkar esse conhecimento. Você está ouvindo, vendo algo, vendo alguém, você vai costurar isso em você e não vai perder. Então repita assim, o reino espiritual opera na legalidade. Isso é muito bom, mas também é muito ruim. Porque se eu piso na bola, também funciona contra mim isso. E é por isso que a palavra fala em Apocalipse 12:10, que o diabo, o nosso adversário, nos acusa dia e noite diante do trono do Pai. Nos acusa com base no quê? Nos acusa com base da legalidade. O pai da mentira se apresenta diante do justo juiz. Deus é o justo juiz, Salmo 7:11. Deus é o justo juiz que se ira contra os homens todos os dias. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, dia e noite se apresenta na presença do Pai, acusando os santos. Acusando do quê? Com verdades. O pai da mentira somente na nossa direção. Com o Pai, ele se apresenta com verdades. A Cristiane falou. A Cristiane pecou. Eu exijo. Entenda, porque tem alguns momentos na nossa vida que do nada a casa cai. Ou você acha que aconteceu só com Jó? Foi um caso único e nunca mais aconteceu isso. O reino espiritual opera na legalidade, isso é um princípio maravilhoso. Deus é o justo juiz. Se tem alguém da área legal, direito, vai entender bem. Jesus é o nosso advogado, é o nosso paracleto, nosso advogado de defesa. O Espírito Santo é a testemunha fiel, porque ele habita em nós e ele testifica em nosso favor, mas também, se estamos errados, ele testifica em nós o erro diante do Pai. E o diabo é o acusador. E diante deste tribunal,
onde são apresentadas verdades. O meu advogado de defesa, Jesus, vai falar: Pai, é isso que é interceder. Ele não fica lá orando. Não. Pai, multiplicou o papel aqui. Ela pediu perdão. E como advogado eu conheço o livro da lei, e o livro da lei, Pai, diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então o Pai, indeferido para o diabo, não vai tocar. Mas algumas vezes, o Pai precisa liberar o juízo. Se a gente pensar num justo juiz, e é o que a Bíblia fala, Salmo 7:11, ele é justo juiz. Por mais que ele ame, por mais que seja filho, ele é justo. Não vou entrar nessa área, senão eu vou viajar e não vou conseguir concluir. Mas o que eu quero que você retenha nisso é que o diabo não tem autoridade para entrar na sua casa sem nenhum tipo de autorização e matar alguém. Porque foi isso que eu mais ouvi quando minha filha morreu. Ai, foi o diabo. Ai, irmã, ora que foi o diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Essa visão maniqueísta da vida nos leva a andarmos de maneira errada. E o maniqueísmo fala muito disso, bem e mal. Se é bom é Deus, se é ruim é o diabo. Só que a Bíblia não é assim. Se você vai para 1 Samuel 1, Ana é estéril, sofre amargamente a sua esterilidade, é humilhada, porque infelizmente o seu marido seguia a cultura daquele tempo e não a cultura do céu. E porque ele viveu de acordo com a cultura do lugar onde ele estava, ele arrumou outra mulher. Assim como Abraão, assim como outros homens, porque a Bíblia coloca a vida deles inteira, sem excluir os erros. E isso se dá para que eu e você possamos estudar e aprender com os erros. O prudente aprende o erro e não faz igual. Mas Eucana arruma outra mulher, Penina. E não era mulher nada, era coelha, não parava de ter filho. Meu sobrinho falava coelha. É uma coelha. Segundo os historiadores, ela teve pelo menos 10 filhos. Pensa nisso. Que cara infeliz. A mulher amargando a esterilidade, chorando. Ele primeiro arruma outra. Incircunciso. Segundo, é uma coelha. Então a ferida de Ana, cada vez que essa mulher aparecia com barriga, 10 filhos, 20 anos aí, ou estava com barriga ou com bebê no colo. Isso aqui na ferida de Ana era um salto alto na ferida. Sim ou não? Eita Deus! Aí você vai lá para 1 Samuel. E o diabo cerrou a madre de Ana. Tá assim? Não. E o Senhor cerrou a madre de Ana. Esse Senhor aqui. Se fosse Ana o assunto, eu ia trabalhar esse texto, porque é um dos que eu amo. Mas vou falar rapidinho para você. Quando Deus causa uma ferida grande em alguém, tem um propósito grande também. Israel já estava sem ouvir a voz de Deus. Capítulo 1, há muito tempo já não se ouvia. Capítulo 3, a voz de Deus já nem era mais reconhecida. Então Deus precisou parar o tempo e espaço e fazer uma ferida. Deus faz ferida, Deus fere. Sim, Oséias 6, fez a ferida e a ligará. Ele rasga sim, mas ele costura também. E quando ele rasga essa mulher, rasga Ana, humilha, esmaga.
A palavra diz que ela estava no templo chorando, mas nem fazia barulho, era dentro, era uma dor da alma. Isso vai acontecendo até que a gente chegue no tempo em que a palavra nos prove. Pensa comigo, como que uma mulher que ficou sendo por anos humilhada por ser estéril, porque na cultura judaica ainda era uma maldição. E aí o marido faz isso. Então ela passa um período de humilhação. Depois desse tempo todo, Deus ouve a sua oração, você conhece a história, amém, glória a Deus, ela tem um filho. E o que ela faz com esse filho? Dá a Deus. Essa mulher é diferenciada. Essa mulher alcançou o nível que nós nem imaginamos o que é. Porque foi no meio dessa dor que o coração dela foi alinhado ao coração de Deus. Então ela entendeu que filho não é nosso, filho é dele. E ela falou: Senhor, o que a tua casa precisa? Um filho, toma, é teu. É forte. É tremendo. Mas agora, para encerrar essa nossa primeira palestra, eu queria te voltar a falar sobre Pedro. Vamos para o texto. Hoje, Satanás já recebeu autorização para peneirar vocês como trigo. Se você já viu isso, o trigo é colocado inteiro, sai só o farelo. Esses dias eu passei o vídeo na igreja e falei assim, é isso aí que o bicho faz com a gente. Todo mundo se consagrou. Foi um culto que foi uma bênção. Eu falei para o pastor, vou começar a passar só vídeo. Você fica às vezes 1 hora pregando e não cai nenhuma lágrima, né? Aí botei o vídeo do trigo sendo... Rapaz, mas não terminei de falar, o povo já estava de joelho babando. Eu falei, eita glória. Vou passar o link do vídeo para o pastor, para o apóstolo. Pega na internet o que é peneirar trigo. E Jesus fala assim, Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês. Essa aqui é o mesmo significado do que a gente lê lá em Salmo 139. O Deus que esquadrinha o coração, o Deus que peneira. E aí quando peneira e vira pó, faz separação de tudo. E ele conseguiu, né, a autorização do Pai, e Jesus fala assim, mas eu orei por você, para que a sua fé não esgote. E aí quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E Pedro responde assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Eu coloquei assim aqui na minha anotação, Pedro estava vestido com a máscara da miopia espiritual. Triste para ele, né? Agora resta a reflexão para nós. E eu? E você? Eu fico imaginando a loucura de Pedro. Porque hoje vocês estão olhando para uma marronzinha que vocês nem conhecem direito. Pedro estava diante de Jesus. Jesus já tinha operado tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas. Foi Pedro quem, através do Espírito Santo, pôde afirmar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele sabia com quem que ele estava falando. O próprio Jesus o chama e o confronta num confronto amigo, num confronto amoroso, num aviso, dizendo, o diabo quer te pegar. Na verdade, Jesus diz, o diabo quer pegar todos vocês, mas eu estou orando por você. O que Jesus quis dizer para ele foi os outros, mas você eu estou desesperado, porque a tua visão sobre si mesma é deturpada.
Você está prestes a cair numa peneira, você está prestes a ser levado às altas temperaturas, e eu sei que você não vai suportar. Que vai ser muito para você isso. Mas Pedro insistiu. Eu não sei, eu acho que a resposta dele poderia ter sido: Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu faço? Eu entro em jejum, oração, para não cair em tentação. Senhor, o que eu faço? A nossa resposta diante do Senhor devia ser essa. Mas ele olha nos olhos de Jesus, que está ali o confrontando e o avisando: está chegando um tempo de juízo sobre a tua vida. Isso é o tempo de juízo que eu estou falando. O diabo, diante do trono do Pai, conseguiu uma autorização para peneirar você e provar a tua fé, para mostrar o que tem dentro aí e mostrar para você, não para Deus e nem para o diabo. Deus sabe da nossa verdadeira situação, é a gente que não sabe. O diabo sabe da nossa real situação, porque ele nos vê no reino espiritual. É interessante o texto quando o profeta está ali, sacerdote Josué, em Zacarias, e o inimigo fala: a roupa dele está suja. Ele está vendo, ele vê no reino espiritual, as vestes dele estão sujas. E quem que intercede? Jesus. Manda trocar as vestes imediatamente. O diabo nos vê no reino espiritual. Se estamos em pé, se estamos vestidas com armadura, se estamos inteiras, se caminhamos de cabeça erguida, ou se estamos como zumbis, como sepulcros caiados, fedendo, cheirando muito mal, rotas, sem intimidade com o Espírito Santo, sem poder, sem vida de oração, mas com uma bela maquiagem. Infelizmente, nesses anos eu enterrei 3. E a minha mãe eu fiz inclusive maquiagem. Passei pó, passei batom, passei sombra, coloquei roupa bonita, brinco. Mas estava morta. Quanta gente está morta. Mas com a máscara de santidade. Quanta gente está vendo a família se perder, mas está gritando e falando: o diabo é sujo, a culpa é do diabo, o problema é o Bolsonaro. Não é não. Só não consegue olhar para si. Porque tem usado a máscara e a maquiagem há tanto tempo que já fazem parte. E aí mesmo num confronto diante do Rei dos Reis, ao invés de se quebrantar, ao invés de pedir ajuda, ao invés de pedir oração, faltou exortar Jesus. Só faltou Pedro dizer: está amarrado, Jesus, tenha mais fé, varão. Que são os jargões gospel que nós temos decorado. Só faltou ele colocar Jesus no banco e falar: tua fé está fraca, hein? Você está muito cansado, deve ser excesso de sol. Tira umas férias. Só faltou ele na condição que estava, de zumbi espiritual. Míope. E eu vou te falar que o pior cego é o cego que não escuta. Porque além de cego, não está conseguindo ouvir. Além de míope espiritual, e ele era, naquele momento era, também ficou surdo para o apelo de Jesus. E o final dessa história você sabe. Em seguida, quando Jesus é preso, Pedro, que disse estar pronto: vou com o Senhor para a prisão, vou morrer, estou pronto. Quando ele sentiu só o cheiro do fogo, ele negou, ele amaldiçoou e ele blasfemou. Essa é a sequência do pecado. Esses são os 3
passos que o diabo usa na nossa vida. Você consegue entender isso muito bem no Salmo 1. E Pedro pega se você pegar o Salmo 1 e a história de Pedro, você monta uma mensagem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Fazendo isso, será como árvore plantada junto às muitas águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu falo isso lá na igreja, tem hora que começa a sair um e outro, eu falo, deixa aí. Tem gente que não aguenta o fogo. E vou te falar uma coisa, a presença do Senhor nesse lugar é real. Que delícia. É gostoso, né? Quando você fala, oh Senhor, estamos conectados. Pedro parou, parou e sentou no meio daqueles lá, que estavam julgando Jesus. E daqui a pouco ele estava amaldiçoando. Essa é a sequência do pecado. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. A pessoa do teclado, se puder me ajudar. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão nesse momento, todos nós. Quais são as máscaras que eu tenho usado? Eu achei a propaganda de vocês, a mensagem maravilhosa. Quem é você? Quem sou eu? Se você puder começar tocando, eu quero ser, mas só toca numa altura com um contralto aí, um dó. Quem é você? Hoje a psicologia entrou na nossa igreja de tantas maneiras. Isso tem sido um câncer. Não pense que eu sou contra, não. Eu sou psicopedagoga. Mas nós temos, como igreja de Cristo no mundo, substituído tanto poder por conhecimentos humanistas. E é por isso que a gente está tão doente. E uma das máximas da psicologia é que você precisa se conhecer. Olha para dentro e se conheça. Essa é a maior mentira do diabo. Você vai olhar para dentro até ficar vesga e não vai conhecer nada, porque você é reflexo. Se você quer se conhecer, olha para o teu Criador. Se você quer saber verdadeiramente quem você é e qual o propósito da tua vida, olha para aquele que te criou. E quando você olhar para Jesus e contemplá-lo, então você saberá quem você é. Esse mesmo Pedro que nós falamos, falou assim, quando Jesus perguntou, quem vocês acham que eu sou? Profeta, és João Batista, és Elias? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente respondeu, homem nenhum poderia ter essa revelação, senão pelo Espírito Santo, porque você me disse isso. Nesta afirmação e não nesta pessoa, eu edificarei a minha igreja, e eu também te digo, tu és Pedro. Quando você tem a completa revelação de quem Ele é, imediatamente Ele vai te revelar quem você é. Então as máscaras são totalmente descartáveis nessa hora. Você vai poder jogar uma a uma no chão. Você vai poder dizer, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais me esconder atrás da ira, da tristeza, da inveja, do ódio. Eu comecei falando que esses sentimentos subiram no meu coração. E eu achei naquele momento que isso era fruto do rasgo que eu tinha passado. Que era algo novo na minha vida. O Espírito Santo falou, não, isso aí é velho.
Faz tempo que essa sujeira está aí. E é só com altas temperaturas que o ouro fica líquido e a sujeira sobe. E quando a sujeira sobe, então eu venho com a pá para limpar. Eu creio que é isso que o Senhor quer fazer hoje no nosso coração. Limpar. A coisa mais linda que eu vejo com o Senhor Jesus é a maneira como Ele nos trata com amor. Ele não nos humilha. O Espírito Santo não nos expõe ao ridículo. Não importa qual tenha sido o pecado, a situação. A palavra dele foi para aquela mulher e é hoje para mim e para você. Ninguém deles aqui te condenou, eu também não te condeno. Mas te dou uma palavra, vai e não peques mais. Quantas mulheres, né? Vão carregando dores, vão carregando fardos, peso. Algumas porque se sujaram sexualmente antes do tempo. Foi uma vergonha chegar em casa com barriga, a mãe bateu, botou para fora, ou humilhou, ou xingou, amaldiçoou. Depois até ajudou, mas o tanto de besteira que falou, feriu demais. Outras no medo de passar, porque só na ameaça dos pais de que fariam coisas terríveis, abortaram. E hoje sofrem só com essa lembrança. Outras mulheres, ainda pequenas, meninas, foram molestadas dentro de casa. Eu fiz um acampamento de cura lá em Campinas, cura da alma. E aí eu fiz uma roda de terapia com 60 mulheres. Os outros estavam passeando, brincando lá no lugar. E nós começamos a falar sobre dores, se era algo para ser bem suave. E eu falei, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Pode falar. E uma delas ficou em pé e falou, eu fui molestada, depois eu fui estuprada, e começou a contar e todo mundo já começou a chorar. Aí a do lado, eu também, ficou em pé e começou a contar. Resumindo a história para você. Daquelas mulheres que eu juntei naquele momento ali, em média 60, mais de 40. Eu não conseguia nem orar por elas, eu só conseguia chorar. Uma foi o pai. A que mais me impactou foi a que o pai e os 3 irmãos começaram a estuprar. Desde que ela tinha 3 anos de idade, estupraram ela até ela sair de casa aos 18. Ela não tinha mais alma. A outra foi o tio. E assim foi. Uma foi a tia. Sim, uma mulher abusadora. E eu comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas feridas. Quantas mulheres feridas dentro das suas casas. Quantas mulheres feridas por homens nojentos que maltrataram, traíram, chutaram. Quantas mulheres carregam marcas. E às vezes não sabem lidar com isso, então põem uma maquiagem, colocam máscaras, usam chavões, mas elas estão andando quase que mortas. E o Senhor Jesus nos diz assim, não é isso que eu tenho para vocês, não. Tem vida e tem vida abundante, tem cura e a cura é hoje, a cura é hoje, a cura é hoje, o recomeço é hoje, o dia de jogar a máscara no chão é hoje, o dia de levantar a cabeça é hoje, o dia de dar um basta a Satanás é hoje. Hoje, ao ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Coloque-se em pé, eu vou nessa melodia cantar. Gente, que igreja gostosa. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de
amor me refaz. Começa a cantar isso ao Espírito Santo. Quebra tudo e faz de novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Se o pessoal do louvor puder cantar essa música, Teu amor me refaz. E eu queria que você que está aí no seu lugar viesse para frente. E as pastoras da igreja, debaixo da liderança, orassem por cada mulher. Só o fato de você sair do seu lugar já é um ato profético. Você está dizendo: eu não sairei daqui da mesma maneira. Eu me posiciono, eu me levanto do lugar da autocomiseração, eu me levanto do lugar da dor, eu me levanto dessa posição onde estou, rumo a algo novo. Oh Pai, eu preciso do Teu milagre, eu preciso do Teu toque. Começa a falar com o Espírito Santo, fala: Tu conheces a minha dor, Tu conheces as minhas dores. Não é uma não, é muita coisa. Pode ir entrando, vai subindo. Não sei se pode fazer uma bagunça santa. Vem pro degrau, pode vir. Tu sabes das minhas dores, Tu conheces a minha história. Eu queria que você soubesse que o Senhor Deus é a Deus que vê. Ele é Yahvé Roí, Ele é o teu pastor. Ele vê cada lágrima, Ele vê cada choro, Ele vê, Ele sabe. Ele sabe. Não tem o que esconder dEle. Derrama o coração diante dEle. És o Deus que me cura, és o Deus. Oh Deus maravilhoso que nos ama, e esse amor em Cristo me resgatou. Gente, ainda bem que eu tenho outra palestra, porque eu não quero ir embora. Eu queria que você que está aí no seu lugar se abraçasse. É Deus te abraçando. É o Deus que nos ama. Você que está no chão, chora mesmo, chora mesmo. Você já deve ter escutado demais, engole o choro. Chora mesmo.
Deus colocou 2 glândulas lacrimais no nosso olho para a gente chorar. Quando a gente chora, a alma descansa, a alma é renovada. Chora na presença do Senhor. Você está chorando no lugar certo. Você está chorando no pé da cruz. Você está chorando nos pés do Mestre. Você não vai sair igual. Você vai sair restaurada. Você vai sair plena. Vai sair curada, cheia do Espírito Santo. Você, mulher, foi sábia, escolheu chorar nos pés do Mestre. E Ele não resiste. Ninguém volta sem resposta, ninguém volta sem um milagre, ninguém volta sem um toque maravilhoso de Jesus. Ao tocar no Senhor, virtude é liberada, cura é liberada. Você vai sendo curada nesta hora, restaurada nesta hora, amada nesta hora. Você é amada do Pai. Talvez o pai e a mãe que deveriam ter cuidado e guardado, não guardaram. Mas você tem um Pai celestial. E Ele diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Você é minha, você é minha, você é minha. Você pode ter sido chutada por um homem, mas jamais o Senhor Jesus fará isso. Ele é quem diz: não te deixarei, nem te abandonarei. Você não está sozinha. Você não está sozinha. O Espírito da verdade habita em você. É Ele que se move, é Ele que ministra, é Ele que restaura, é Ele que cura, é Ele que levanta hoje a tua cabeça. Ele é o levantador da nossa cabeça. Teu amor me refaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. Teu amor me refaz. Oh, que maravilha! Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. Eu quero ser
Coloca a mão no seu coração e começa a falar isso. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Será que você pode cantar isso? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Oh, aleluia! Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se você pode, aplauda o Senhor. Basta um toque. Basta um toque. Aplaude com força. Na sua mão tem poder. Quando você bate palma, poder é espalhado. Poder é espalhado. Poder é espalhado nesse lugar. Aplauda o Senhor. E ao som dos aplausos Ele é exaltado. E o diabo é envergonhado. Porque hoje teve vitória no arraial do povo de Deus. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Oh Deus. Ai. Que diremos, pois? É o mesmo Espírito. Deus sabe das nossas necessidades. Enquanto eu me ajoelhava ali, eu chorava na presença do meu Deus. Eu dizia: meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor me ama, como o Senhor me ama. Eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita cultura, mas eu tenho um Deus que sempre cuidou de mim. Um Deus que sempre foi presente na minha vida. Me concedeu um marido. Queridos, você não tem ideia. Eu voltei na minha terra há um mês atrás. E eu vi a situação dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Eu fiquei noites sem dormir ali orando, agradecendo ao meu Deus, repreendendo, lutando contra principados ali naquele lugar. Mas de uma coisa havia no meu coração, que era o que eu fazia todas as madrugadas: obrigada, porque o Senhor me amou e me tirou desse lugar.
Não importa que Ele me usou, mas Ele usou. Para mim importa. Para mim importa. E quando você tem um coração grato, você começa a ver as coisas de forma diferente. De forma diferente. E quando eu comecei a ver aquela situação, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor usou alguém para olhar para mim, me tirar daqui, me deu um futuro diferente. E quando eu estava ajoelhada ali, era o que eu dizia: obrigado, meu Deus, obrigada, obrigada. Obrigada. O Senhor me concedeu um casamento, o Senhor me concedeu filhos abençoados. O Senhor me concedeu uma geração abençoada. E o Senhor tem nos dado filhos espirituais. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia! Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Tenha o coração grato a Deus. Lembre-se das pessoas que Deus usou para que você chegasse até aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que têm nos assistido, que têm nos ajudado. Obrigada a cada um, a cada pastora. Obrigada, Lúcia. Obrigada, apóstolo. Obrigada, família. Obrigada, filhos. Obrigada, meu Deus. Genros, nora, netas. É muita bênção. É muita bênção. Não somos merecedores, mas é a graça abundante do Senhor. Essa compensa. Compensa servir a Deus, queridos. Compensa servir a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Nem todo deserto é para a morte, mas geralmente o deserto é para a vida. Amém?